Tá aí, ó, Globoesporte.com. O elenco do São Paulo está de férias desde o último domingo, mas Sabino e Lucas Moura continuam frequentando o CT da Barra Funda. Os dois jogadores aproveitam a pausa no calendário para dar sequência ao tratamento de lesões no departamento médico. O Sabino se recupera de uma lesão na região posterior da coxa direita, enquanto o Lucas segue em tratamento após passar por cirurgia, né? Ele que teve a ruptura, né? Aí no tendão calcâneo da perna direita, tá? Foi o que aconteceu com o Lucas, que infelizmente não volta mais nessa temporada aí. A equipe médica do São Paulo recomendou que os dois jogadores seguissem com seus processos de recuperação para evitar um prejuízo no processo. Os fisioterapeutas do clube fazem uma escala personalizada para atender os atletas no refis no CT da Barra Funda. Os demais jogadores do elenco voltam apenas no dia 17 de junho. 5 dias de férias já estavam previstos em contrato para compensar a antecipação da pré-temporada que aconteceu no início do ano. O restante do período de descanso foi cedido pela diretoria, isso que é um ponto importante. Tem muita gente que falou, pô, vai dar férias para os jogadores, que não sei o que, não sei o que lá. Rapaziada, primeiro que é lei e todos os times vão dar férias para os jogadores. Isso é normal, é lei, tá? Não pode colocar os caras para treinar, para trabalhar todo dia, porque é lei, irmão. Os caras são CLT, entendeu? Também. Então, eles têm que ter a folga deles. Aí, eles vão ter aí, né, desde o dia, se não me engano, foi dia 31, não foi que foi o último jogo do São Paulo, se não me engano nada? Eu acho que foi isso, né? Aí, desses dias de folga, né, de férias dos jogadores, 5 dias estavam previstos no contrato para compensar a antecipação, né, da volta dos jogadores no começo do ano. Eles voltaram 5 dias aí para antecipar, né, a volta das férias no começo da temporada e o resto realmente de descanso aí, né, que foi cedido pela diretoria do São Paulo. O Sabino não entra em campo desde 23 de maio, quando deixou o empate, né, quando ele se machucou, no caso, no empate contra a equipe do Botafogo, com uma lesão na região posterior da coxa direita. Dentro do São Paulo, a expectativa da comissão técnica é de que ele volte a treinar com o grupo antes da representação do elenco. Ainda há certeza, não há certeza de que ele vai estar à disposição para a partida contra o Atlético Paranaense, que é o primeiro jogo do São Paulo depois da Copa. Vai ser no dia 22 ou 23 de julho, tem que esperar a CBF definir aí, né, qual vai ser a data desse jogo, mas a lesão do Sabino não é simples, tanto que vai ter agora a pausa para a Copa do Mundo, né? Já estamos na pausa para a Copa, e mesmo assim não é certeza que ele vai jogar no primeiro jogo pós-Copa, que é contra o Atlético Paranaense. Né? O André Hernandes tinha trago informação que era 2 meses de recuperação do Sabino. Então, tem uma expectativa boa dele voltar a treinar antes da representação do elenco, porém também não existe uma certeza de que ele vai voltar já no primeiro jogo pós-Copa do Mundo, tá bom? A questão mais grave é o do Lucas Moura. O jogador sofreu uma lesão no dia 3 de maio e passou por cirurgia no dia seguinte. A previsão é que o atleta perca o restante da temporada, mas há uma chance remota de que ele consiga retornar aos gramados em novembro, dependendo do sucesso do tratamento. Mas é uma chance bem baixa, né? Convenhamos. Aí ele tem chance de voltar em novembro, mas, tipo assim, tem que ter uma recuperação fantástica, espetacular. Aí o que pode acontecer, e mesmo com isso, cara, até ele pegar ritmo de jogo, até ele ficar bem fisicamente para poder jogar, vai demorar, irmão, muito. Então, pensando no campo, tecnicamente, não dá para contar com o Lucas esse ano mais. Né? Porque mesmo que ele volte em novembro, ele vai demorar muito para estar 100% fisicamente, até pegar ritmo de jogo, que você vai demorar. Né? Então, pensando no time, no campo, não dá para contar com o Lucas Moura. Né? Porque quando ele voltar também, vai estar longe aí das condições ideais. Né? Dorival Júnior e a comissão técnica planejam uma nova intertemporada na parada para a Copa do Mundo, com novos testes físicos e até 2 amistosos ainda sem adversários definidos. Já comentamos sobre essa situação aí da intertemporada, detalhes da intertemporada aí do São Paulo. Beleza, rapaziada? Seguinte, ó, Diego Fernandes deu entrevista aí pro Gabriel Sá na arquibancada tricolor, e pra gente contextualizar aqui,
Aconteceu a votação no Conselho Deliberativo, o Outem ficou, permaneceu, todo mundo já sabe. O Caio Forjas fez um post no Instagram explicando para a torcida o porquê que ele e o grupo dele, né, que se diz de oposição, votaram pela permanência do Outem Aires. Todo mundo ficou pé da vida com o Caio, com todo mundo do Salve Tricolor Paulista, que é o grupo deles, né, que se diz oposição. E nesse vídeo que o Caio postou, o Diego Fernandes fez um comentário, aí eu não sei se foi o Caio Forjas que apagou ou se foi o Diego que apagou. Alguém apagou o comentário, aí tiraram o print. O Diego Fernandes nesse print, nesse comentário no caso, e tiraram o print, nesse comentário ele fez um monte de crítica e ironia para o Caio Forjas, né? Perguntando se ele tinha ganhado o carro que ele queria, falando que jamais vai trazer investidores para o São Paulo com essas pessoas no cargo, fez um monte de crítica e ironia também para o Caio Forjas. Aí, tá aqui o Diego Fernandes, em entrevista para o Gabriel Sá, explicando esse comentário que ele fez no Instagram do Caio. Abre aspas para o Diego Fernandes. No processo que estava me aproximando do São Paulo, para entender como funciona, eu conversei com alguns grupos políticos. Um dos grupos foi o que se colocava como oposição. E a gente teve um almoço e participaram membros desse grupo. Eu fui muito mal recebido. Eles foram extremamente ríspidos comigo. Ouvi coisas absurdas. Eles tentaram, em alguns momentos, me convencer que a proposta deles era melhor, para pegar o investidor e levar em relação à proposta que eles imaginavam na cabeça deles. Eles bateram muito que eu não tinha uma proposta para apresentar. E, na verdade, o que eu queria fazer ali era entender a política do São Paulo e não apresentar nada para eles. Eles não tinham poder de tomar decisão nenhuma. Durante essas conversas, eu pedi sigilo. Não queria que nada vazasse. E olha que loucura. Ele, sim, da oposição, foi quem vazou para o Casares, foi esse grupo de oposição. A reunião foi tão ruim que membros desse grupo me procuraram pedindo desculpas pela maneira ríspida como esse grupo tinha me recebido. Será mesmo que esse grupo era realmente oposição? E agora esse movimento de aproximação do Outem? Eu não engoli. Eu, como São Paulino, sinto vergonha desse posicionamento deles, fecha aspas aí. Então ele fala sobre um almoço que teve dele com a oposição, que é o Caio Forjas, Flávio Marques e outros membros do grupo Salve Tricolor Paulista. Ele fala que a reunião foi muito ruim, ele fala que foi tratado mal, ele fala que pediu sigilo aí da... Isso aqui é um ponto curioso, ele fala que pediu sigilo e ele disse que foi a própria oposição que vazou para o Casares. Aí teve aquela história de que o Casares e o Outem, eles mesmo por conta própria, foram conversar com um dos bancos, né, que tinha aproximação com o Diego Fernandes. Né? Cara, isso aqui tudo é uma zona, né, rapaz? A verdade é essa, é uma zona, né, cara? É política, conselheiro. Aí a gente vê o Diego agora aí se posicionando, né, se mostrando interessado em SAF no São Paulo, intermediar uma SAF no São Paulo. A verdade é que é um caos total tudo, né? Tipo assim, é tudo um caos, uma bagunça, uma zona, né? Aí uma coisa, um grupo querendo uma coisa, aí outro grupo quer outra coisa, aí um quer derrubar o outro quer aparecer mais que o outro. É uma zona, é um caos, não dá para confiar em ninguém. E sim, sinceramente, cara, para ter SAF no São Paulo tem que ter uma mudança assim radical, muito, muito grande aí no São Paulo. E eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas se isso vai acontecer. É claro que o Outem Aires tem aí esse objetivo, né, esse estudo de mudar o estatuto do clube e ter aí a possibilidade de virar SAF. E comentamos de manhã, né, que isso vai voltar à pauta do Outem, de conselheiros do São Paulo, né, e de uma comissão que vai fazer esse estudo aí para mudar o estatuto do clube. Mas, enfim, cara, é muito difícil você confiar nesses caras, né? Tipo assim, pode ter mudança estatutária e talvez possa virar SAF depois das mudanças do estatuto. Mas quem quer fazer as mudanças no estatuto é o Outem, né? Então, tipo assim, difícil confiar, difícil acreditar que vai sair algo bom, algo positivo daí, né, rapaz? Bem difícil mesmo. Enfim, pra gente avançar aqui, mudar de assunto, bora mudar a pauta do vídeo. Tá aí, ó, o UOL.
Próxima grande venda do Porto pode fazer São Paulo faturar entre 80 e 100 milhões de reais. Cria das categorias de base do São Paulo, o atacante William Gomes, de 20 anos de idade, é um dos nomes cotados para ser a grande transferência da equipe portuguesa já na janela do meio do ano. Pelo menos 3 gigantes europeus têm interesse na contratação do jovem: Arsenal, Atlético de Madrid e Manchester United. A multa rescisória prevista no contrato do jogador é de 80 milhões de euros. Estima-se que o clube português aceite liberar o atleta caso recebam proposta entre 60 e 70 milhões de euros, tá bom? Então, a multa dele na casa aí dos 80 milhões de euros, só que chegar a 60, 70, algo nessa casa aí, estima-se, né, que o Porto vai topar negociar o William Gomes por esses valores, tá bom? Como o São Paulo ainda é dono de 20% dos direitos econômicos do brasileiro, é possível que o São Paulo fature algo entre 15 milhões de euros, né, mais ou menos, aí, caso o negócio realmente aconteça. Por ser o clube formador, o São Paulo ainda tem direito a acessar o mecanismo de solidariedade da FIFA e ganhar algo em torno de mais 2,5% aí, né, de uma futura venda do William Gomes, né? Então, São Paulo tem 20% do William Gomes, né? E se ele for vendido por 60, 70 milhões, São Paulo pode faturar aí, né, cara? 80, 90, 100 milhões, depende de quanto aí o Porto for vender. Mas o fato é, o São Paulo vai encher os cofres quando o William Gomes for vendido. Eu falo vai encher porque é certeza que o William Gomes vai ser vendido. Pode não ser agora, pode ser que o Porto aí dê uma segurada, manter ele, mas se não sair na próxima janela, vai sair na outra. Se não sair na outra, vai sair na seguinte, porque ele não vai ficar no Porto, cara. O Porto, já comentei isso aqui com vocês, o Porto, o Benfica, são dois times da Europa que não são da primeira prateleira, eles costumam buscar joias jovens, né, em outros mercados, lapidar essas joias e vender para o primeiro escalão da Europa. O Benfica e o Porto são os dois times da Europa, dos que mais fazem isso, né? Pega uma joia, lapida, amadurece, bota para jogar, se destaca e depois vende por fortunas, né? Os dois times fazem muito isso na Europa e o William Gomes é mais um caso disso, né? Tanto que, como está aqui na matéria do UOL, o William Gomes aí é o nome cotado para ser a próxima grande venda. Eles falam até a próxima porque é algo normal, né? Aí, cara, se você for olhar aí, o histórico, cara, pô, Benfica e Porto fazem a festa na Europa, com jogador jovem, né, lapida e vende. Os caras têm esse modelo, né, de trabalho aí, e o William Gomes aconteceu a mesma coisa, né? Então o São Paulo vai ganhar muita grana com o William Gomes. Se fosse vendido agora, seria ótimo, porque ele já iria aí, né, esse dinheiro do William Gomes já iria entrar no orçamento do São Paulo de venda de atletas. Então, se você tem a grana do William Gomes, você precisa vender menos jogadores, né? Se não vir a grana do William Gomes, tem que vender mais, né? Porque essa grana aí vai para o orçamento do São Paulo, né? Que tem que vender 150, 160, algo nesse sentido aí, mas vai ter que fazer grana com venda de jogador. E o William Gomes, né? Claro que é uma ótima aí, caso ele seja realmente vendido. Cara, o São Paulo pode ganhar com o William Gomes mais dinheiro nesses 20% que tem do que na venda total que fez para o Porto. O São Paulo, se não me engano, vendeu ele por 9 milhões de euros, se não me engano, não chegou nem a 10 de euros, né? E pode ganhar mais nesses 20% do que o valor quando vendeu para o Porto. Pra você ver o quão mal vendido o William Gomes foi. Rapaziada, informação do Alexander Vieira sobre o Nilton, volante do Botafogo, que São Paulo está interessado. Segundo o Alexander Vieira, o São Paulo espera que o staff de Nilton consiga convencer o Botafogo a fazer o negócio. O clube entende que já fez o que tinha que fazer financeiramente e chegou ao seu limite. Já existe um acordo com o jogador que tenta a liberação com a equipe carioca. Então o São Paulo já tem um acerto com o jogador, fez uma proposta de empréstimo, né, para o Botafogo aí, com uma obrigação de compra, e o São Paulo chegou no seu limite, já fez tudo o que ele poderia fazer. Agora ver se o staff aí consegue convencer o Botafogo a negociar o jogador. A última informação que o próprio Alexander Vieira tinha trago era que o seguinte: o São Paulo tinha avançado pelo Nilton aí, né, que seria um negócio por empréstimo,
Inicialmente o Botafogo queria vender, o São Paulo conseguiu avançar em uma conversa por empréstimo com obrigação de compra. A questão era, a obrigação de compra, o São Paulo queria pagar 3 milhões de euros pela obrigação de compra. O Botafogo queria 5 milhões de euros pela obrigação de compra. Então, o entrave aí era esse. O São Paulo queria pagar 3, o Botafogo pediu 5, né? Aí tem uma diferença bem grande, né, cara? 3 para 5 é quase o dobro. Então, é uma diferença grande aí. E como o Alexandre Vieira colocou, o São Paulo não vai mais, aí não tem mais o que fazer, né? Já chegou no seu limite e fez o que tinha que fazer. Então, o São Paulo já deu aí já o checkmate, né, cara? Já deu aí o seu limite, né, derradeiro, de que não tem mais o que fazer. Agora, ver se o Botafogo vai aceitar, se o staff consegue convencer o Botafogo a aceitar a proposta. Vamos aguardar, vamos ficar de olho aí. Beleza, meu parceiro?